Maravilha. Vamos ler a palavra no Apocalipse, capítulo 12 do Apocalipse. Continuar o nosso estudo da semana passada. Continuação do nosso estudo da semana passada. Apocalipse 12. Glória a Deus. Está na mão, sim ou não? Verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, crendo mais no Senhor, temendo mais o nome dEle e querendo honrá-lo para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, maravilha. Meus queridos, semana passada nós já tratamos de vários pontos, né, nesse Apocalipse capítulo 12, nós tratamos vários pontos semana passada. Não vamos falar muito do que nós já falamos, vamos dar sequência, mas só para a gente... Então, a mulher e o dragão. Nós lemos o texto, né? Um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, o dragão que persegue ela, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Então nós mostramos para os irmãos, isso, na verdade, ela tem não só essa passagem, outras passagens também, são passagens que têm dupla referência e tem que prestar muita atenção.
Porque desde que o mundo é mundo, o diabo anda perseguindo, anda querendo matar, roubar e destruir, desde que o mundo é mundo. Mas vai chegar no momento que vai culminar com a perseguição contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Então, desde a época de Adão, né, quando Deus criou Adão, Eva, formou eles, e eles pecaram contra o Senhor. No Gênesis 3,15, já houve ali então uma promessa no Gênesis 3,15 de que a descendência do diabo ia ter inimizade com o descendente da mulher. Então você olha que Deus disse que o descendente da mulher ia tirar a autoridade do diabo, mas que o diabo ia ferir o calcanhar desse descendente. Se você olhar na Bíblia, o descendente, quem é o descendente? Quem é o descendente? No livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz, no capítulo 3, em Gálatas, capítulo 3, no verso 16, ele fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão, como também foi feita ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é, que está escrito aí que é Cristo. Então Cristo é o descendente, que o inimigo ia ficar furioso contra ele e contra aqueles que viessem depois dele. Mas até que o descendente viesse, ele perseguiu quem ia gerar esse descendente. Então, desde o Antigo Testamento, você observa que já quando Adão e Eva têm o filho, Caim e Abel, o Caim já fica virado, a cabeça do Caim fica virada. E já dá um problema sério ali de morte. Você vê que os descendentes de Caim são complicados, porque Caim se afastou da presença de Deus. E toda a sua descendência também se afastou. Mas lá na frente você vai ver que houve uma mistura dos descendentes de Caim com os descendentes de Sete, que estava na presença do Senhor, e ali a terra se corrompeu toda, então veio o dilúvio. Mas Deus levantou Noé com seus filhos, e ali reiterou as promessas, porque Deus nunca vai começar uma coisa e desistir no meio do caminho e perder a batalha. Então, quando Deus começou eu e você, começou a terra, começou o homem, ele já viu lá no fim que a vitória é nossa em nome de Jesus. Por mais dificuldade que nós passássemos. E as dificuldades foram muitas, foram tantas. Sabe aquele negócio, você está fazendo um negócio, o negócio não está dando certo, não está dando certo, você está insistindo, não está dando certo, mas você não desiste, uma hora dá certo. O pessoal fala, né, a gente vê aí na história até a questão de Thomas Edison, né? O inventor da lâmpada, assim, né? Fala que ele tentou, em torno da milésima tentativa, ele conseguiu fazer acender a lâmpada. Então você pensa bem, vamos supor que foi 1000 exato, foi, né, em torno ali, né? Mas vamos supor que foi 1000 exato, milésima tentativa e acendeu. Imagina bem você tentar 5 vezes o negócio, não dá certo, 10 vezes não dá certo, 50, 100, você fala, larga a mão, seus companheiros falam, larga a mão, não vai dar certo não.
Quantas coisas a gente tenta, começa e não vai dar certo, não. 200 vezes, 300, 500, 600, 900, 999, 1000, pum, acendeu, pronto. Olha que coisa. Olha que coisa. E você sabe a história de Thomas Edison? Aquela questão lá do bilhete lá? Quem já leu essa história, levanta a mão. Quem já viu a história do bilhete? 5 levantaram a mão. Então vamos ver agora se os outros vão levantar. Quem não viu e não lembra da história, levanta a mão. Quem não lembra? Realmente está batendo. Porque tem gente que não levantou nem que lembra, nem que não lembra. A gente não sabe o que está pegando aí, né? Eu não sei o que está acontecendo. Diz a história que ele era um menino muito fraco na escola. Difícil de entender as coisas na escola, na época lá. Aí o professor escreveu um bilhetinho, dobrou o bilhete e falou para ele: entrega para sua mãe. Ele levou para casa, entregou o bilhete para a mãe. A mãe abriu e ele falou: mãe, o que está escrito aqui? O que o professor escreveu? Aí ela falou assim: não, o professor está falando, meu filho, que você é uma pessoa muito inteligente, você está fora dos padrões da escola e que você não tem como ficar na escola, porque não tem como eles ensinar você, que é para você ficar em casa e eu ensinar você. Então ele ficou em casa, ó, a vida inteira ali, a mãe ensinou e tal, ele cresceu. Aí a mãe morreu, ele se tornou um homem poderoso mesmo. Aí quando a mãe morreu, tempo depois, aí foi limpar lá o porão, limpar o sótão lá, os baús lá das coisas da mãe lá, e tirando uma coisa outra, tirando uma coisa outra. Aí ele viu lá dobradinho o bilhete. Ele viu assim: isso aqui, ó, ficou lembrando, isso aqui é tanto, que coisa. E abriu o bilhete para ele ler. Aí tomou um susto. Porque no bilhete não estava escrito nada daquilo que a mãe tinha falado. No bilhete estava escrito: ó, seu filho, vou usar minhas palavras aqui, né? Seu filho é burro, não entende nada, complicado, tem problemas sérios, e nós não temos condição de aturar um rapaz desse na escola, não. Deixa ele, aqui não tem lugar para o cara desqualificado igual ele, não. Mas ela não falou isso para ele. Ela falou outra coisa para o menino. E o menino cresceu assim: eu sou inteligente, sou isso e aquilo, e tornou quem ele é. Depois que ele conseguiu fazer, né? Não é só essa invenção, ele fez muitas outras invenções também. E diz também que perguntaram para ele assim: mas você é louco, rapaz? Você fracassou 900 e tantas vezes? Ele falou assim: não fracassei, não. Fracassei, não. Não fracassou, sim. Olha aqui, ó. Ele falou assim: não fracassei, não. Eu descobri 999 maneiras pelas quais a lâmpada não acende. Cara, a inteligência dele. Então eu não perdi tempo, eu descobri tantas maneiras pelas quais ela não acende. Então, meu querido, as coisas não são bem do jeito que a gente pensa, mas no fim dá tudo certo, amém ou não? Então Deus escolheu pessoas, Deus trabalha com pessoas. Noé foi escolhido por Deus, mas o inimigo perseguiu. Depois de Noé veio a questão da Torre de Babel. Você sabe por que o que o povo queria fazer de errado com a Torre de Babel? O que está de errado na Torre de Babel? Eles estavam juntos. Não é para a gente estar junto para fazer as coisas? Não é para a gente estar junto? Vamos estar unidos para fazer as coisas? É ou não é? Mas eles estavam juntos. O que está de errado lá então? O que estava de errado lá? Se eles estavam unidos ali, o que estava de errado lá? Mas eu quero uma resposta bíblica. O que estava de errado? Fala, Freita. A intenção, vamos lá. Pastor Luciano. Em Gênesis capítulo 9, Deus fez uma aliança com Noé e falou para eles assim, ó: povoem a terra, esparramem, povoem a terra, cresçam, multipliquem, povoem a terra. O que em Gênesis 10 acontece? Que eles se ajuntaram.
Então aí tem uma desobediência em cima de uma palavra de Deus. Lá no Gênesis 9, Deus falou para esparramar. E eles se juntaram. Então Deus falou: o que esse povo está fazendo? Não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então outra coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: eles estavam fazendo a coisa errada, mas Deus está mostrando também que quando se está unido, as coisas acontecem. Mesmo para as coisas erradas. Se unir a turma aí, eles fazem um carnaval. Está fazendo errado? Pode ser que esteja. Tá, mas eles fazem. Então, a união, tendo um único objetivo, faz com que aquele grupo vá longe. Agora, se está fazendo a coisa certa ou não, já é outra história. Então, Deus viu que eles estavam unidos, mas fazendo a coisa errada. Aí Deus esparramou o negócio. Confundiu a língua e esparramou. Porque senão, é claro que eles não iam fazer uma torre que chegasse no céu, mas eles iam ficar ali juntos ali, ó. Ali, na verdade, é rebeldia. Nimrod, o chefe, Nimrod, se tornou o primeiro príncipe ali de Babel. Ele que tornou o chefão ali. Isso está escrito no Gênesis capítulo 10, no Gênesis capítulo 11. E depois você lê lá o Gênesis capítulo 9, que Deus falou para Noé para poder esparramar por sobre a terra. Por isso que depois da Torre de Babel esparramaram, e então eles viraram as costas para Deus. Mas não foi logo a seguir, depois do dilúvio, assim, 5 anos, não. Foi muitos anos depois, tá? Não você pensa que foi Noé que desviou, não foi Noé que desviou. Foi os descendentes dos bisnetos de Noé que desviaram. Os descendentes dos bisnetos de Noé. Dos netos e bisnetos. Então não foi aquela família de Noé que desviou, não. A família de Noé tinha suas falhas, mas eles estavam firmes com Deus. Então, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, a gente tem que orar por eles, mas a vida é deles. Cada um dará conta de si mesmo. Né? Então, aí Deus vai chamar Abraão. Aí vem a história de Abraão. Ó. Aí vai formar a nação de Israel. No Antigo Testamento, a nação de Israel, que vai se tornar o povo de Deus. Então você vai ver o diabo com os seus descendentes, aqueles que desviaram do caminho de Deus, sempre perturbando aqueles que são de Deus. Você vai ver Abraão e Isaac perseguido. O próprio Abraão perseguido, Isaac perseguido. Jacó e Esaú. Vai dar problema. Não é a família de... A família de Abraão é uma família de crente, mas vai ter problema dentro da família. Você vê que o pecado é terrível. A força do mal é terrível. Mas a família é de Deus, mas o Ismael tem um pensamento, o Isaac tem outro. O Ismael quer perseguir o Isaac. Podia fazer as pazes com o Isaac, ficar de boa. Não, ele quer perseguir o Isaac. Nasceu o Jacó com Esaú. Vai dar problema entre os dois também. Nasceram os filhos de Jacó. Os irmãos vão ficar com inveja de José também. Sabe aqui? Eu não estou nem falando de outras nações. As outras nações já estão dominadas pelo mal mesmo. Eu estou falando do povo de Deus. O ataque é de fora para dentro e começa a ficar de dentro para fora também. O inimigo está atacando de fora para dentro. Mas é possível ele já começar um ataque de dentro para fora. Porque qual que é a intenção dele? Ele sabe que Deus disse que o descendente da mulher vai pisar na cabeça dele. Então ele quer saber quem é esse descendente, de onde ele vai vir. Então ele vai perseguir de tudo quanto é jeito. Aí vai, a nação de Israel vai... Você vê, a nação de Israel, por mais que seja povo de Deus, são 12 tribos, 12 estados, andando na presença de Deus, mas vai ter briga entre eles. Os de fora já não são de Deus mesmo. Filístia, Babilônia, Grécia, tudo atrapalhado. Mas os de dentro começam a brigar entre si. As 10 tribos se levantam contra as 2. Divide o reino. Olha você ver como é que o negócio não é brincadeira. E as 10 tribos são atacadas pelo rei da Síria. Pum, desaparece no mapa. Fica as 2 tribos de baixo. E o inimigo sabe que o que aborrece a Deus, vamos dizer assim, é o pecado. E as tribos de baixo, a dinastia de Davi, fica firme com Deus, firme com Deus, firme com Deus, mas chega no momento que não fica mais, e Deus tem que punir a tribo de baixo. E elas vão ser levadas para a Babilônia. Vai ser levado para a Babilônia. É como se o diabo olhasse e falasse assim: ufa,
olhasse assim para todas as outras nações e falava: tudo isso aqui é meu. O problema estava ali em Israel. Já dividi eles, 10 desapareceram, as 2 de baixo já deu um jeito também, foi levado para a Babilônia. Eu quero ver agora. Destruiu a cidade, destruiu o templo. Imagina bem o diabo, opa, tá tudo certo. Mas você viu aquele negócio que começa a pipocar assim? Lá na Babilônia, existe um remanescente que foi levado, mas permanece fiel com Deus mesmo lá. Vai pipocar Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Ezequiel, um grupinho que vai crescendo e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco, tem que retornar. Olha, aquele grupo cresce na Babilônia. Um grupo grande se desvia na Babilônia. Mas tem um grupo lá que está firme com Deus. Então Deus vai trazer de volta para reconstruir a cidade. E vai indo daqui, vai indo dali. Passa o Império Medo-Persa, o Império Grego. Vem a revolta no período interbíblico, a revolta dos Macabeus, aquela confusão. A Grécia quer colocar o Deus da Grécia dentro de Judá. No período interbíblico foi difícil, complicado. Neemias, Esdras, lutando com o povo, Malaquias, silêncio da parte de Deus, até que levanta João Batista. Olha como é que o negócio é exprimido. E depois nasce Jesus. O negócio veio exprimido de lá. Jesus nasceu debaixo de muitas dores, porque a perseguição foi grande. A perseguição foi grande, mas Jesus nasceu. E até no nascimento de Jesus, você vê lá o diabo usando Herodes para querer matar o menino. O negócio é brincadeira, não, uma batalha travada. Mas o José leva o menino para o Egito, morre a turma lá, volta, é criado em Nazaré, e vai daqui, vai dali. Na infância dele, fala um negocinho lá, com 12 anos, não fala mais nada, e com 30 anos ele aparece. É uma coisa, não é brincadeira, é uma batalha grande, é uma luta. O pecado, a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é brincadeira, não, a batalha é terrível. Aí você vê aqui o texto que nós lemos, o dragão lutando contra a mulher. Nós falamos semana passada, né? Nós falamos que a Igreja Católica diz que o dragão, aliás, diz que a mulher, a Igreja Católica, falamos semana passada, a Igreja Católica fala que a mulher é Virgem Maria, nós já falamos que não é, já mostramos para vocês que não é. Falamos também que a mulher não é a igreja, ainda que tenha textos no Novo Testamento que compara a mulher com a igreja, mas a mulher não é a igreja. Porque a mulher do Apocalipse 12 gerou o filho que foi arrebatado. A igreja não gerou Jesus. É Jesus que gerou a igreja. Então a igreja não pode ser. A mulher não é a igreja. A mulher não é Maria. A Maria já deu a luz a Jesus, deu, mas essa mulher que está sendo perseguida pelo dragão não é a Maria. Não é a Maria. A Maria morreu, a Igreja Católica fala, porque para eles a Maria não morreu. Maria foi assunta ao céu. Então eles têm um outro pensamento lá. E a gente sabe que quem foi assunto ao céu foi só Jesus. Não tem Maria que foi assunta ao céu, não. Isso aí é um dogma da Igreja Católica. Mas a Maria não foi assunta ao céu. Ela morreu. A última menção que fala dela no livro de Atos, capítulo 1, lá no verso 14 em diante, faz uma última menção de Maria, quando ela estava ali presenciando a última fala de Jesus antes dele ser assunto ao céu. Aí lá você vê, ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto recebam o poder. Ali fala que Maria estava lá também. Estava lá naquele grupo lá. Em Atos capítulo 1. Estou vendo que você está procurando aí, olhando lá. Você, mas estava mesmo, pastor? Estava. Marinha estava lá. Estou vendo que você está olhando. Vamos lá então para você ver. Ó. Atos capítulo 1. A última vez que a Bíblia faz menção da Maria. Atos capítulo 1. Olha lá, ó, verso 14. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplica com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. A última vez que a Bíblia faz menção de Maria. Tá? Aí
a igreja não é. Mas a interpretação que nós chegamos a uma conclusão melhor foi que a mulher é Israel. E o povo de Deus que vem depois de Israel, já incluindo igreja e seus descendentes. Aí entra a igreja, mas é Israel em primeiro lugar, a mulher que dá à luz, com muitas dores, e que será perseguida ainda. Israel será muito perseguido ainda. Israel vai ser perseguido ainda, depois do arrebatamento da igreja, mais do que já está sendo. Você vê o prenúncio, Israel já está sendo chacoalhado hoje, vai ser mais perseguido ainda. A gente vimos semana passada, né? Nós vimos também que o dragão foi visto, né? O dragão é o diabo. Está bem claro aí no Apocalipse 12. O dragão, a antiga serpente, chama diabo. Está escrito aí no Apocalipse 12. Semana passada nós já olhamos isso. A cauda, que nós também olhamos semana passada, que o dragão arrastou com a cauda uma terça parte das estrelas. Aí eu falei para os irmãos, imagina bem um dragão, se a Bíblia está falando de dragão literal. E que pegou com a cauda as estrelas. Não faz sentido. Então, dragão é o diabo e estrelas são os anjos. Uma terça parte dos anjos que caiu com ele. Nós mostramos também semana passada, estrelas em vários lugares significa anjos. Inclusive no Apocalipse capítulo 1 mesmo, no vídeo lá da semana passada, mostra que estrelas são anjos. Lá no livro de Jó também fala, né, que estrelas são anjos também. Falamos que a cauda, quando ele fala que arrastou com a cauda, lá em Isaías, capítulo 9, a cauda é o engano, é o profeta que engana. Nós falamos semana passada. Então, o diabo, com o seu engano, com a sua astúcia, engano, ele passou a manta, a bicaria em 1/3 dos anjos. E olha para você ver que nós lemos Apocalipse 12, lá no caso aqui que João escreveu, o diabo desceu a voz, o diabo que engana todo mundo. E tem uma capacidade de enganar terrível. Você pensa bem em enganar anjo. Aí, na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, fala que ele se transforma em anjo de luz. Para enganar o povo de Deus. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, lá quando fala dos apóstolos, dos falsos apóstolos, Paulo escrevendo, falando dos falsos apóstolos, ele fala que Satanás se transforma em anjo de luz, e não é de admirar que os seus ministros também possam fazer a coisa errada. Os ministros dele, quer dizer que existem ministros que são dirigidos pelo diabo. Existem pessoas que são dirigidas, influenciadas e fazem a obra do diabo. É isso que ele quer dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas já que a gente volta a falar sobre isso. A estrela, nós já falamos que são anjos, falamos semana passada. Nesse caso, é claro que não é em todo lugar que estrela é anjo. Tem hora que estrela é estrela mesmo. Viu? Tem hora que estrela é estrela mesmo. É só ver o contexto. O Filho de Deus, o Filho, tanto a Igreja Católica, quanto quem fala que a mulher é a Maria, no caso da Igreja Católica, quem fala que a mulher é a igreja, ou quem fala que a mulher lá do Apocalipse 12 é Israel, todas as três linhas de pensamento concordam que o Filho é Jesus. Não tem como escapar. E também que o dragão é o diabo. Não tem jeito de escapar. Mas vamos lá então. Hoje, assim, nós hoje, estudo de hoje. A descendência maligna no Gênesis 3,15 e o descendente. Mostrei para vocês que o descendente é Cristo. Então, se você olhar comigo, olha comigo agora, então, no Gênesis 3,15, para você entender qual que é a nossa mensagem de hoje. O que a gente quer que você entenda na nossa mensagem de hoje? No Gênesis 3,15, ó. E porém inimizade. É Deus falando com o diabo que está na serpente, que está na cobra. Deus falando, e porém inimizade entre ti e a mulher. Olha agora, entre a tua descendência. Essa descendência. A descendência de quem? Essa descendência se refere a quem? A descendência do diabo, descendência maligna. Pessoas que são usadas pelo diabo. Entre a tua descendência, ó, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. E o descendente é Cristo. Então, todos aqueles
que fazem parte do nascimento do descendente vão sofrer perseguição, e aqueles que depois se aliarem ao descendente serão perseguidos também pelo diabo. Então, quem que vai trazer o descendente vai ser perseguido. Você vê que Israel, no Antigo Testamento, tudo quanto é jeito, perseguido, tudo quanto é lado. E depois que Jesus vem e estabelece a igreja não é bem recebida. A igreja é atacada tudo quanto é lugar. Então, tanto é antes do descendente, como depois do descendente, a linha que traz o descendente e a linha que vem após o descendente é perseguida pelo maligno. Tem uma inimizade com o maligno. Tudo bem até aí, sim ou não? Sim ou não? Você vê, por exemplo, quando Deus, ele deu a terra, Deus deu a terra para quem? Para quem que Deus deu a terra? Deu para nós, para o homem. Isso está aqui, Gênesis 1, 26. Deus deu a terra para o homem dominar. Mas o diabo enganou, e o diabo pegou a autoridade da terra. Ele dominou o homem. Então, o pecado, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Quando em Lucas, capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo falou para Jesus lá, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo falou outra coisa. O diabo falou assim, mostrou para ele os reinos do mundo e falou para ele, tudo isso te darei, pois a mim foi entregue. Não, Deus não entregou para o diabo, entregou para o homem. Como é que o diabo falou que entregou para ele? Mas Jesus não questionou. Jesus não falou, você é mentiroso. Não, porque o problema não estava ali. Deus entregou para o homem e o homem entregou para o diabo mesmo. O diabo não falou que foi Deus que entregou. O diabo disse, eu dou todos os reinos do mundo, pois a mim me foi entregue. Só isso que ele falou. Ele não falou que foi Deus que entregou. Mas Deus entregou para o homem. O Salmo 115, verso 16 fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu para nós. Mas em Lucas capítulo 4, você vê aqui, no verso 6, disse o diabo, eu te darei toda a autoridade, Lucas 4, 6, eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues, e eu posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Então o diabo pegou uma coisa que não é dele. O diabo pegou uma coisa que foi dada para o homem. Então não é Deus que tem que tomar do diabo. É o homem que tem que tomar do diabo. Legalmente. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus vira homem. E Jesus, como homem, vence o diabo. E por isso no Apocalipse fala, todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Cristo. Entendeu? Mas tudo não é de Deus? Claro que é de Deus, mas Deus deu a terra por um determinado tempo para o homem. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus fala, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O homem, Jesus, tem a autoridade na mão. O homem, Jesus, exerce aquilo que foi lhe dado por direito, por Deus. Deus deu a terra para o homem. O homem entregou para o diabo. Então é o homem que tem que tomar do diabo, mas legalmente. Tem que pagar o preço do pecado. Não pode pecar, porque se pecar, se submete ao dono do pecado, que é o diabo. Então Jesus não peca, não se submete, porque ele não peca. Mas ele morre não por conta do pecado dele, mas pelo pecado de Adão, paga a conta da humanidade e assume o comando, como o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão venceu. Amém? Glória a Deus. O primeiro Adão, sendo da terra, é terreno, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 44 e 45. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer agora a imagem do celestial. Então vamos aqui, Aí vem o príncipe desse mundo. O próprio Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo, quando ele estava reunido com os seus discípulos. Aí vem o príncipe deste mundo, o que manda no mundo. E ele nada tem comigo, eu não tenho nada com ele.
O príncipe. Jesus reconheceu que o diabo é o príncipe. É o que pegou o mundão mesmo. Agora, olha aqui. O diabo vai usar pessoas, nações, para executar seus planos. O diabo vai usar pessoas. E não é porque a pessoa está endemoniada, não. Ela pode não estar endemoniada, mas ela pode estar influenciada ou com o entendimento errado. Tem que ver bem isso. Tem muitas pessoas que estão no mundo não estão endemoniadas, mas elas estão com um entendimento errado. Como tem pessoas possessas. O diabo não vai, aquela pessoa está endemoniada. Não, ela está no mundo, ela está enganada no entendimento dela. Mas se ela conhecer a verdade, ela pode ser liberta. A palavra liberta. O espírito de engano vai embora da mente dela, sem manifestar, sem fazer barulho, sem balançar ela, sem jogar ela no chão. Quantos de nós veio para Jesus, que estava no mundão, lá na bagunça, na farra, e o demônio não pegou você não caiu no chão, ficou lá. O pastor Sérgio, quando entregou ele para Jesus, ficou no chão lá. Não ficou, não. Foi liberto aqui, ó, na mente. Amém, glória a Deus? Mas tem gente que cai. Tem gente que está endemoniada, né? Você vai orar, pum, cai. A maioria não cai, mas foi liberta. Mas como é? Não estava possessa, não? Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento da pessoa. Existe uma influência maligna ali dentro da mente dela. Tá, olha aqui, ó. Quando o diabo falou para Deus que o Jó, lembra da passagem do Jó? O diabo falou para Deus. Aliás, Deus falou para ele: tem visto o meu servo Jó? Ele falou: tenho. Aí Deus falou: homem íntegro e reto como ele não tem. Aí o diabo falou: é claro, o Senhor tem abençoado ele, deixa eu tocar nele. Aí quando você vai ler o texto, Jó, olha comigo Jó lá. Quando você vai ler o texto, o diabo falou para Deus: deixa eu tocar nele. Ó, Jó, capítulo 1. Capítulo 1. Abre comigo aí, Jó, capítulo 1. Está na mão? Posso ler? Olha o verso 7. Verso 7. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os teus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na face. E disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder. Mas somente contra ele não estenda a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha agora o verso 13, ó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então você está vendo aí, olha o verso 15, ó. Então deram sobre eles os sabeus. Sabeus era um povo que morava próximo ali, os sabeus. Então, aquele grupo de pessoas, os sabeus, foram usados pelo diabo. O diabo usou aquele grupo lá. E aquele grupo fez a obra do diabo. Aí se você olhar no verso 16, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram.
aos servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então, olha bem, ó, o verso 17. Ele está falando que dividiram-se os caldeus, quer dizer, o povo da Babilônia, em 3 grupos. Então, esse grupo de pessoas foram usados pelo diabo. O diabo usou esse grupo de pessoas para fazer a obra dele. Então, não foi o diabo que fez, nesses casos aqui, a obra direta no Jó. Ele usou pessoas que estavam na terra, trabalhando, conversando, vendendo. E aquelas pessoas foram usadas pelo diabo e fizeram a obra do diabo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, calma aí. Daniel, no capítulo 10 de Daniel. No capítulo 10 de Daniel. Olha o capítulo 10 de Daniel. Quando um anjo aparece para Daniel, Daniel ficou 21 dias em jejum e oração. Daniel ficou 21 dias em jejum e oração. Aí, ele teve uma visão de um anjo que apareceu para ele. E o anjo falou para ele no verso 11, Daniel 10, 11, para a gente ganhar um tempo aí. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé. Então ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, se você olhar aqui nesse texto, um anjo apareceu para Daniel. Mas o anjo está dizendo para Daniel que um ser espiritual brigou com ele nos ares. Um ser espiritual brigou com ele nos ares. Um ser maligno brigou com ele no ar durante 21 dias. Aí veio o arcanjo Miguel e ajudou ele. Mas Daniel não está sabendo disso, não está vendo nada disso. Então, estou mostrando para você que tem, tem o lado espiritual, mas tem o lado natural. Ele disse que, no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia. Ele está falando de um anjo. Mas ele fala o príncipe do reino da Pérsia. Olha bem, quem lutou contra esse anjo foi um outro anjo maligno lá, que é o príncipe, que ele chamou de príncipe do reino da Pérsia. Presta atenção que eu vou te falar agora. Quem estava reinando embaixo, homem natural, era o reino da Pérsia. No campo natural, aqui embaixo, tinha, olha aqui no capítulo 10, olha o capítulo 10, no verso 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Você está vendo? O Ciro foi usado por Deus numa ocasião. Mas aqui agora, ele está dizendo assim que o reino da Pérsia, no mundo espiritual, espiritualmente falando, tem um demônio que tomava conta do reino da Pérsia. E que barrou o anjo, porque Daniel estava sob um domínio persa. Você sabe qual reino? Você sabe na história, qual o reino que veio depois da Pérsia? Sabe qual o reino que veio depois da Pérsia? Não. Na história, natural. Qual o reino que veio depois da Pérsia? A Grécia. Agora, olha bem, quando esse príncipe, esse anjo fala com Daniel, ele fala que ele vai voltar. Porque do jeito que ele veio, ele vai voltar. Olha bem, ele vai voltar. Olha o verso 20. Olha o verso 20, ele vai voltar. De onde ele veio, olha o verso 20. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Aí ele fala: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E, saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Olha o que ele está falando. Ele está falando de coisas celestiais. Ele está falando de coisa aqui em cima. O anjo falou para Daniel, falou que tinha de falar com ele, falou assim: eu vou voltar.
E vou guerrear de novo contra o príncipe da Pérsia, para voltar, porque eu vim de lá para cá, eu passei, agora vou de novo, vou passar. E quando ele falou assim, eu vou guerrear e vou embora, eu vou passar. Mas quando eu ir embora, passar pelo príncipe da Pérsia, ele fala, o príncipe da Grécia vai lutar contra o príncipe da Pérsia. Ele está falando de coisa espiritual. Ele não está falando no campo natural. Porque no campo natural, naquele momento, quem está reinando é a Pérsia. Mas quem vai reinar depois da Pérsia? Naturalmente, agora, humanamente falando, quem vai reinar? A Grécia. Por que a Grécia vai reinar? Porque aconteceu uma batalha lá em cima também. O príncipe da Grécia venceu o príncipe da Pérsia. O negócio é muito complicado. Por um lado, e ao mesmo tempo, eu não vou entrar no mérito da coisa. Assim, eu estou mostrando para você que existe uma força espiritual em cima, trabalhando em cima. Organizada e trabalhando. Influenciando aqui embaixo. Não está a coisa, o demônio também não está de qualquer jeito largado, assim, não, tudo bagunçado, não está não. Ele está trabalhando justinho também, certinho. Os capetas estão trabalhando justinho, certinho. Então, olha agora. Olha o rei de Tiro. Ezequiel 28. O pastor Sérgio falou semana passada. Isaías 14. Ei, o rei de Tiro. Ezequiel 28. Ó, Ezequiel 28. Abre comigo lá para você ver. Existia um homem que era o rei de Tiro. Existia um homem que era o rei de Tiro. Tiro é o nome de uns países, de uma cidade. Ó, 28. 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 28, 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor. No orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Contudo, tu és homem e não Deus. Embora considere o teu coração como se for o coração de Deus. Ele está falando para o homem, o cara é muito orgulhoso. Esse rei é muito orgulhoso. Olha o verso 3, Deus falando por meio do profeta. És mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder. E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Então ele vai falando com o homem. Com o homem, que é muito arrogante, mas que é poderoso, que é inteligente. Aí quando chega no verso 12, no verso 11, olha agora, olha que coisa estranha que acontece no verso 11 agora. Olha o verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus. Olha agora, ó. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobria-te de toda a pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus, andava em pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Então você vê que agora, o rei de Tiro, ele é orgulhoso, ele é poderoso, ele tem muita sabedoria, mas você vê que agora, uma passagem de dupla referência. Olha uma passagem agora de dupla referência. O rei de Tiro é orgulhoso, é arrogante, é isso, aquilo. Mas ele está falando que o rei de Tiro, no verso 12, é o selo da perfeição. Ele está falando que o rei de Tiro, ele, no verso 13, estava no jardim do Éden. O rei de Tiro, Ezequiel, o livro de Ezequiel, é no ano 580 a.C. O jardim do Éden é 4.000 anos antes de Cristo. Como que o rei de Tiro, que está vivendo no ano 580, 560, ele esteve no jardim do Éden? Ele não está falando com esse cara mais.
Ele não se refere mais ao cara. O cara é humano. O cara, por mais que ele tenha vivido 100 anos, o Jardim do Éden aconteceu, pelo menos aqui, vamos dizer, a história de Adão, 4.000 anos antes de Cristo. Esse homem viveu no ano 580 antes de Cristo. Então ele está falando agora, é uma passagem de dupla referência. Ele está falando com o diabo, que está trabalhando na vida do rei de Tiro, que está influenciando esse cara. Tu és o querubim da guarda. O rei de Tiro era querubim? Não era. O rei de Tiro era perfeito? Não era. O rei de Tiro, ele era formoso, do jeito que ele falou aqui, ó, no verso, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele está falando com o diabo. Ele está falando a respeito do Lúcifer, do diabo. O sinete da perfeição andava entre pedras afogueadas. Era um querubim. Verso 14. Eu estabeleci você como querubim da guarda. O rei de Tiro não era querubim da guarda. Então, você está vendo a passagem de dupla referência? Ele falou do rei de Tiro, do orgulho do rei de Tiro, que era arrogante, e depois ele fala de um ser celestial, que é o diabo. Então o que eu estou querendo mostrar? Que o diabo está usando uma pessoa para fazer a obra dele. E essa pessoa é poderosa. Aos olhos do homem, essa pessoa é poderosa. Se você olhar Isaías capítulo 14, olha Isaías 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aqui, irmão, ele está falando com... Isaías 14, verso 4. Para você saber primeiro com quem ele está falando, né? Senão eu vou bagunçar a sua cabeça. Isaías 14, verso 4. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia. Agora é o rei de Babilônia. Agora ele vai falar com o rei de Babilônia, no verso 4. Aí ele vai falando várias coisas ali. Quando chega no verso 12, ele fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Uai, o rei da Babilônia caiu do céu? Como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Olha o verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ao rei de Babilônia? Não é o rei de Babilônia. Ele está falando com um ser espiritual que está trabalhando na vida do rei de Babilônia. O rei de Babilônia está sendo usado por esse ser. O diabo está intentando e está fazendo a obra dele por meio de pessoas. Então, quando lá no Gênesis capítulo 3, verso 15, fala que a descendência do diabo vai ser inimiga do descendente, tem uma coisa espiritual, mas tem um lado natural acontecendo, e que são influenciados pelo mal, assim como nós somos influenciados por Deus. Quando a gente olha Daniel capítulo 9, verso 26, aquela profecia das 70 semanas. Daniel 9, verso 26. Daniel 9. Lembra que nós falamos na visão das 70 semanas. Achou aí, sim ou não? Amém? Daniel 9, verso 26, ó. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. A gente falou, né? É 7 semanas mais 62, dá 69. E chega até o ungido, que é Jesus. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós já falamos sobre isso, destruirá a cidade e o santuário. Foi o general Tito, com o seu exército, no ano 70 depois de Cristo,
que destruiu a cidade. Aí ele fala assim, ó, o seu fim. Ele está falando de Israel, porque as 70 semanas se refere a Israel. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele está falando assim, depois que o ungido for cortado, passou 69 semanas. Falta uma semana só, que é a 70ª semana, que não aconteceu ainda. Na 70ª semana, que é a semana de 7 anos depois que a igreja for arrebatada, ele fala que até o fim será como uma inundação. Ei, o que você pensa? Eu falo assim, vai ter uma inundação, o que você pensa? Fala para mim, o que você pensa? Água. Tá, mas aqui não é água. O seu fim será como uma inundação, mas não é água. Naum, capítulo 1, verso 8. Olha aí. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo só. Naum, capítulo 1. Ele está falando acerca de Nínive. Capítulo 1, verso 1. Olha aí, ó. Naum, capítulo 1, verso 1. Oráculo acerca de Nínive. Você sabe que Deus deu oportunidade para Nínive por meio do profeta Jonas, lembra? 100 anos antes de Nínive ser destruída, Deus havia falado por meio do profeta Jonas para pregar em Nínive, e os ninivitas se arrependeram. Mas depois que eles se arrependeram, passou 100 anos, a outra geração se levantou e bagunçou o coreto de novo. Então, Deus vem e Nínive se tornou poderosa, porque foi uma das capitais da Assíria. A Assíria, ela ataca Israel do norte. Nínive estava poderosa, ali se vangloriando. Mas Deus colocou para ela, no verso 7, assim, ó. Ela era poderosa, capital da Assíria. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Mas com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar de Nínive, para dentro das trevas. Perseguirá os seus inimigos. Ei, então, Nínive acabou com uma inundação? Não. Sabe como que acabou Nínive? Babilônia atacou Nínive. Babilônia venceu a Assíria e se tornou poderosa no lugar da Assíria. Então, com uma inundação, Deus destruiu Nínive com um ataque de um exército poderoso. Aí nós lemos lá em Daniel 9 que até o fim de Israel haverá inundação. Aí você lê o Apocalipse 12, quando o dragão persegue, Apocalipse 12, estamos terminando já, o Apocalipse 12, quando o dragão persegue a mulher, que nós estamos falando que a mulher é Israel, quando o dragão persegue a mulher, olha aqui em mim, no Apocalipse 12, verso 4, aliás, verso 13, quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Verso 14, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha agora, então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Está vendo a inundação? A serpente vai lançar água. E lá Daniel falou 9 que até o fim haverá inundação. O que é a inundação? São pessoas, é um ataque de pessoas, um exército. Aí a gente olha aqui, se eu estou lendo o capítulo 12 do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, em que o dragão está perseguindo a mulher, para comigo, pensa aí agora, tá? Não dá para a gente pregar tudo de uma hora só. Presta atenção, ó. Quando que o dragão vai perseguir a mulher? É na metade da tribulação.
que vai quebrar a aliança. Na metade da tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Então são 7 anos de tribulação. Ele vai quebrar a aliança no meio. E vai perseguir a mulher, que é Israel. E esses 3 anos e meio, que é da metade até o final dos 7 anos, 3 anos e meio, é 1.260 dias, onde a mulher ficará escondida. E o dragão vai lançar água como uma inundação. Essa água, o que é? Eu estou falando que são pessoas. O que acontece quando terminar esses 7 anos, esses últimos 3 anos e meio? Jesus vem em glória para livrar Israel. Por que ele vai livrar Israel? Porque Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, diz que as nações cercarão Israel para destruir Israel. Zacarias 12, Zacarias 14 se refere ao final dos 7 anos de tribulação. O que é essas águas que o dragão joga? O que é essa inundação? São pessoas, exércitos de pessoas usadas pelo diabo, que vai cercar Israel para querer destruir Israel. Não é água de enchente. Jesus vai descer em glória para livrar o povo de Israel da enchente. Não é bombeiro nenhum? Não é bombeiro? Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você quer ver lá, ó, Zacarias 12. Vamos lá, Zacarias 12, então. Zacarias capítulo 12. Zacarias 12, versículo 2 e 3, ó. Zacarias 12, verso 2. Porém, Jerusalém, como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão feridos. Quer dizer, todo mundo que quiser ajudar Israel vai sofrer um pouco também. Todo mundo que quiser ajudar Israel vai sofrer um pouco também. E se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus falando. As nações que se levantarem contra Jerusalém, Deus vai destruir ela no último dia. Esse cara, esse representante. Se você olhar Zacarias 14, vai Zacarias capítulo 14, vai um pouquinho para frente. Zacarias capítulo 14, verso 1. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Zacarias 14, verso 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Lembra lá de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala, quando virdes, pois, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. É aqui, é metade da tribulação. É aqui. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso. Olha o 9, ó. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vou pular aqui, um pulinho. Verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Quando que vai acontecer um negócio desse aí, ó? Quando as nações se reunirem contra. Quando o dragão estiver perseguindo a mulher foi escondida, ele lança água para querer arrebatar ela, lançar essa água. O dragão vai usar pessoas. O dragão de Apocalipse 12 vai usar nações, pessoas, para destruir Israel. Mas o Senhor vai dar a vitória. Amém? Aleluia? Aí, semana que vem nós continuamos.
Mas a vitória é nossa, amém? Aleluia! Aí Jesus vem para livrar da mão do dragão. Outra coisa, o dragão, quando a gente fala dragão também, ó, o dragão perseguiu a mulher. A mulher é Israel, já falamos aqui. O dragão não é o bicho com 10 cabeças, não. O dragão é alguém usado por ele. É alguém usado por ele. Assim como você viu lá o rei de Tiro e o rei de Babilônia. É alguém, é algum homem, algum ser, algum empresário, alguma organização, alguma instituição poderosa vai perseguir Israel. É isso que é o negócio. A gente não fica pensando no dragão, nossa, se eu olhar para cima, se ver o dragão, sai fora. Não é o dragão. Não é a serpente, é o diabo. Mas usa pessoas. Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda nós a entendermos a Tua palavra. Perdoa nós, Senhor. Eu sei que algumas coisas parecem meio difíceis, mas não. O Teu Espírito é maravilhoso. O Teu Espírito, aos poucos, com certeza, dentro do momento de cada irmão, vai fazer o irmão e a irmã entender a veracidade da Tua palavra, a seriedade da Tua palavra, a veracidade, glória a Deus, da Tua palavra. Ela se cumprirá. A Tua palavra não volta vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor disse, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ajuda nós, Senhor, a temer mais o Teu nome, a honrar ao Senhor e andar na Tua presença. Perdoa nós, perdoa esse mundo, perdoa Israel, perdoa a Tua igreja. Perdoa nós, ajuda nós, Espírito Santo, a ficarmos firmes com o Senhor, firmes na Tua presença. Uma ótima noite para os irmãos, um ótimo final de semana. Eu sei que você vai embora aí com muitos pensamentos, mas faz parte, é isso mesmo. Glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Fala para ele, Deus abençoe, glória a Deus.